Roberto, ele gosta muito de astronomia e ele fazia um trabalho, uma pesquisa para a NASA e numa determinada época ele fez uma avaliação através de ondas de FM para descobrir essa chuva de meteoros que aconteceria na nossa região, principalmente na Arambaré, onde ele estava. E ele foi buscar a questão de ondas de FM, canais de FM, e nessa pesquisa dele ele descobriu que isso foi em meados de 98, mais ou menos, que havia uma abertura de uma concessão, de uma licitação de um canal de FM para Camaquã, que estava aberto. E simplesmente me jogou isso assim, e eu fiquei remoendo com aquilo, um canal de FM. Nós em Camaquã tínhamos rádios já existentes, que atendiam uma comunidade. E eu disse, bom, mas quem sabe vamos atrás disso, né? Então procurei um amigo que me apresentou outro amigo, que era um engenheiro, inclusive hoje falecido, e ele me recebeu e me disse, Fábio, se tu tem ideia, se tu tem vontade, isso é um processo que pode levar muitos anos, mas a gente tem que construir agora. E eu preciso que pense muito bem nisso, porque tu vai ter que se comprometer junto ao governo federal de um investimento, que é a questão da concessão, e nós vamos ter 15, 20 empresas do Brasil inteiro concorrendo por esse canal. E tu, ao longo disso, tu vai ter que te comprometer financeiramente em custear por essa concessão que tu vai ofertar caso tu seja vitorioso. E aquilo foi me ajudando a consolidar a minha ideia. Foi aí, então, que nós contratamos esse advogado na época e entramos no sistema de radiodifusão. Aí chega início de novembro de 2009, é me dado oficialmente a oportunidade e o marco mais importante de assinatura junto ao Ministério das Comunicações para que definitivamente, então, nós tivéssemos mais perto de conquistar a rádio. E para isso tivemos que dispensar o valor que nós tínhamos oferecido há 10 anos atrás. Assinado o compromisso lá em meio de novembro de 2009 em Brasília, nós tínhamos o desafio, fazer o que a partir de agora? Conhecíamos algumas pessoas ligadas à rádio e fomos atrás dessas informações. Para isso, eu acho que é super importante as pessoas que participaram desse processo. Uma delas foi Estevão Stobienia. Esse cara, em um determinado momento, me disse, Fábio, o que tu precisar, conta comigo. Eu disse, Estevão, para mim conseguir comprar essas coisas todas, eu preciso de um valor X. Isso foi na frente do meu apartamento, ele foi para São Paulo no dia seguinte, eu fui no Banco Brasil e está o valor depositado. Então, acho assim que é importante os amigos que nos ajudam a conquistar isso. Eu sou eternamente grato por essa conquista. Acho que demonstra que as amizades, a confiança e o sonho das pessoas são importantes. E graças a esse aporte, essa ajuda inicial, que para mim foi super importante, porque deu chance de nós sairmos de dentro da cidade e começar a comprar equipamentos que são caros na rádio. Foi uma questão assim de 90 dias, né, para que a gente pudesse contratar engenheiros, contratar profissionais. Foi em 2009, era um ano em que, embora já tenha trabalhado em outras emissoras, eu já estava desacreditado nessa profissão. Eu já estava atuando numa outra profissão, eu trabalhava com vendas, e eu lembro que eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite para compor uma equipe nova que estava começando, de um projeto completamente novo, com uma ideia completamente nova, né? E aquilo me entusiasmou muito. Fiquei muito entusiasmado, muito feliz em daqui a pouco poder voltar a essa atividade que eu gosto tanto, né? Desde pequeno, sempre gostei do rádio, sempre acompanhei rádio, sempre convivi com rádio. Difícil resumir uma história, mas é tão legal também estar inserido numa história tão bacana. Eu lembro ainda que 2009, 2010, era meio que uma guinada profissional minha. Cheguei até a pensar também, acho que como boa parte da galera aqui, ou mudar de ramo. Sonhei sim em trabalhar no rádio, tive oportunidades de trabalhar no rádio. E eu era uma daquelas pessoas que gostaria muito de poder desempenhar suas funções, de poder trabalhar no rádio e de fazer isso o sustento da tua família. E na Rádio Acústica eu tive a oportunidade de poder cruzar meus objetivos pessoais com os objetivos profissionais. Era um momento bem difícil, eu havia saído de um emprego, estava empreendendo, tinha um jornal, né, um jornal impresso, um jornal tradicional, e voltar para o rádio foi para mim uma oportunidade única. Eu sabia que era uma oportunidade única. Eu já estava com a idade um pouco mais encaminhada ali e precisava de fato dar um rumo
na minha vida existencial naquele momento. Nunca tive nem sonho de criança, nem de adulto, imaginaria ter qualquer ligação com o rádio. A rádio sempre foi uma paixão da família, né? Em casa amanhecia e quase que anoitecia com rádio. Então era uma questão de aprender, de conviver, de escutar, de entender o que acontecia, né? E ao longo da minha vida fiz muitas coisas e o rádio foi uma consequência de uma conversa. Porém, ter um negócio rádio, para mim, foi uma coisa sem nenhuma compreensão de como aconteceu. Antes de eu começar na acústica, eu estava trabalhando numa gráfica e eu lembro que um dia à tarde eu conversava com um colega na gráfica e ele falou assim, cara, tu nunca mais voltou pro rádio, tu viu que tem uma rádio que tá abrindo em Camaquã e nisso era acústica. E eu lembro que um dia, no intervalo, eu recebi uma ligação e era do Fábio. O Fábio estava montando uma equipe, ele acabou me ligando, alguém falou meu nome para ele, a gente conversou ali por uns 5 minutos, mais ou menos, ele falou que estava montando essa equipe, que era uma rádio nova, que ele queria contar com algumas pessoas de Camaquã, a ideia dele era trabalhar com uma equipe local. E aí a gente ficou de conversar, só que essa ligação nunca mais aconteceu, né? E nisso a rádio entrou no ar e aí eu segui trabalhando na gráfica por um bom tempo. Eu tava de férias na época da escola. Eu tava em Canoas, na casa dos meus avós, e eu vim pra Camaquã e vi outdoor da acústica espalhado pela cidade, dizendo que vinha aí uma nova rádio em Camaquã, vinha aí a Rádio Acústica FM. E dali fiquei curioso, né, pra saber como seria. Nunca tinha tido essa experiência de ouvir uma rádio no início, né, dela. E comecei a explorar isso, comecei a ouvir o que tinha no sinal da acústica 97.7. E aí eu vi a programação na época, a programação, né, em caráter experimental, né, com músicas ali. Ouvia de vez em quando algum ruído, né, na manutenção acontecendo ali, instalação dos equipamentos. Gostava muito de brincar com equipamentos de rádio, desmontar e montar essas coisas. E aí eu desmontei um rádio que eu tinha, né, improvisei um fone de ouvido como eu tinha estragado um dia antes da inauguração da Acústica FM, improvisei um fone de ouvido ali para ouvir o primeiro programa a entrar no ar aqui na Acústica FM, né, que na época foi o Jornal da Acústica. E a oportunidade de trabalhar na rádio, ela veio assim de uma maneira, não vou dizer que nada é por acaso na real na vida, né, mas foi por um conhecimento técnico que nada tinha a ver especificamente com rádio, poderia ter sido qualquer outro técnico. Foi a convite de um amigo também que era da área técnica. Prestei um serviço meses antes da rádio abrir. E ali tive contato com o Fábio, tive contato com a equipe, que já estava formada, que já existia, a equipe pronta para entrar no ar no ano seguinte. E aí veio a oportunidade, o convite ali, dias antes da rádio abrir, de já fazer parte dessa equipe inicial, né? De ter o prazer, assim, de estar lá pela primeira vez que uma emissora fosse no ar. Então, eu acho que todos nós que trabalhamos na rádio, e em especial as pessoas que tiveram o prazer de estar lá no primeiro dia, é dizer, olha, eu estava na primeira transmissão da Rádio Acústica FM. Acho que isso é único, né? Não sei se alguém mais vai ter essa experiência, e se tiver, eu tenho certeza que vai lembrar pro resto da vida. E foi fascinante, assim, né? Viver aquele momento. E eu lembro como se fosse ontem, né? Era uma época em que eu tinha minha filha pequena ainda, então muita coisa nova acontecendo na minha vida. E eu me lembro muito bem do primeiro dia, né? Nós estávamos todos ansiosos, né, para aquele dia em que teríamos o primeiro programa da Rádio Acústica FM naquele prédio, ali na Capitão Adolfo Castro. Havia muitas pessoas do outro lado do vidro que estavam acompanhando, né, na expectativa, olha, vai começar o programa do Luiz Renato. E eu estava ao lado do Luiz Renato Barbosa naquele estúdio, naquela manhã, aquele horário das 7 horas da manhã, dando início, né, que é o primeiro programa da emissora. É algo que todos os anos, no aniversário da emissora, quando eu ouço a voz do Luiz Renato Barbosa, saudando os ouvintes, dando o seu bom dia, aquele primeiro bom dia da Rádio Acústica FM, para mim é algo muito marcante. 23 de fevereiro de 2010, 7h30 da manhã, a voz do Renatão ecoava em Camaquã. Outra coisa que tem de recordação maravilhosa. 7 horas em Camaquã. Alô, amigos, nosso muito bom dia. Com um desejo de uma agradável companhia no programa de hoje, abraçando os ouvintes de todos os recantos onde chega o som da Acústica FM, o novo canal de informação para você. E nesse nosso primeiro programa, queremos agradecer aqui a direção da Acústica FM, aos nossos familiares, aos amigos, aos patrocinadores, aos ouvintes que temos a certeza, a partir de hoje, estarão conosco de segunda a sexta-feira, acompanhando o nosso Jornal da Acústica. E o nosso propósito é levar aos ouvintes da região um programa jornalístico moderno, imparcial, atualizado,
com todos os assuntos do dia de forma imparcial, independente e, acima de tudo, os interesses de Camaquã e de todos os municípios onde chega o som moderno da Acústica FM. Nossa nova casa, da qual esperamos receber de todos o fundamental apoio, pois estamos aqui para servir. Obrigado e bom Jornal da Acústica. Bom dia. Mas o Renatão era o nosso ícone em Camaquã. Nós achávamos que o Renatão, assumindo a Acústica FM, nós estávamos com tudo para fazer o melhor possível. E lá pelas tantas, Luiz Renato Barbosa tomba literalmente na mesa do nosso estúdio. Ele diz: Fábio, não consigo, estou mal, estou com um problema de saúde. E naquele dia Luiz Renato disse que não poderia continuar apresentando o programa, teria que se ausentar. Como se uma coisa se colocasse na tua frente, um desafio de tu que sempre trabalhou no bastidor, daqui a pouco tu teria que pegar o microfone. Isso para nós foi super desafiador, não tive medo desse assunto e tive a oportunidade de tentar fazer com o que o Renatão fazia. E nesse ano de 2010, final de 2010, a gente já estava mais acostumado com tudo novo, fomos criando programação nova, fomos tendo coragem de chamar outros profissionais para fazer uma rádio mais robusta, tirar um pouco só a música e ficar um pouco mais de entretenimento, de notícias, essas coisas. Então, acho que foi um aprendizado que nós tivemos em 2010, 2011, amadurecimento e principalmente a confiança de muitas empresas, empresários que acreditaram que nós estávamos fazendo um trabalho sério e bacana para a nossa região. Quando a rádio iniciou em 2010, eu era literalmente uma guria. Eu ainda não sabia que rumo seguir, o que eu gostaria de cursar de universidade, tinha muitas dúvidas. Então, a minha trajetória profissional, ela se mistura muito com a trajetória da rádio acústica, com todo esse crescimento e essa solidificação da empresa. Então, no decorrer desse processo, eu vi que eu adorava estar ali envolvida e decidi, então, cursar jornalismo. E após iniciar a minha experiência profissional na área e tendo esse convívio diário com a rádio acústica, eu pude aprender muito até que eu me tornei estagiária da emissora em 2014. A gente se transformou, era uma rádio que tinha jornalismo às 7 da manhã, mas tocava música internacional ao longo do dia. Teve a transformação interna da emissora, de ter música nacional, de mudar a programação, de investir no jornalismo quando ninguém imaginava jornalismo. Eu venho de uma escola de que o jornalismo era numa rádio AM, rádio FM tocava música. O mundo era esse na época, né? Não tinha WhatsApp, imagina, a rede social não engatinhava, o Facebook engatinhava, mas existia. O Twitter ali, o Twitter já bombando, não era o X ainda, era o Twitter bombando e tal. Mas era tudo muito difícil. A comunicação com o ouvinte era um SMS, um telefone físico, assim, físico mesmo, que tu recebia e enviava mensagem. E assim a rádio acústica começou, num ambiente de concorrência, eu diria até de décadas, né? Eram emissoras bem consolidadas na região. E a gente era ali a emissora nova, pessoas novas. O Fábio conseguiu montar uma época um time que era bem heterogêneo, de pessoas... Misturava lá, desde a figura do Luiz Renato, um cara muito experiente, até, enfim, o Rodrigo, um cara mais novo, para o Gil, e os colegas todos mais jovens. E tem um fato que eu acho que marca um pouco assim a mudança editorial da rádio. Aí volta aquela questão de costume, né? O Fábio tinha que ir ao banco pagar as contas, né? A gente ia ao banco presencialmente, naquele horário do banco. E eu recordo que ele teve um diálogo com uma ouvinte e ele perguntou se acompanhava o programa, se ouvia o programa pela manhã. E aquela senhora naquele momento, era uma senhora idosa, naquele momento na fila, disse que não ouvia, que não tinha o hábito ainda de ouvir a rádio acústica. E isso já com quase um ano de rádio. E ali ele conseguiu, ele trouxe aquela inquietude dele, né, de que a gente precisava, de alguma maneira, chegar nas pessoas, chegar lá no radinho das pessoas, como é hoje. Hoje nós sabemos a responsabilidade que a gente tem, o quão a gente chega lá na Dona Maria, no Seu João, mas não foi assim sempre, sabe? Então a gente teve que construir literalmente esse caminho, construir esse alicerce para chegar até onde a gente chegou. E aí depois eu fui para uma empresa de segurança privada, que é aqui de Camaquã também. Esse lapso de tempo até eu voltar para o rádio é bacana, porque eu passei por algumas empresas em Camaquã que têm ligações também com a rádio. A Segurança União foi uma das empresas que eu trabalhei antes de estar na rádio. E eu lembro que quando eu conversei com o Fábio na rádio, o Fábio disse assim: tá, mas tu trabalha numa empresa que anuncia na rádio. Eu não quero te tirar de lá, então tu tem que pedir para sair. E eu lembro que eu cheguei num domingo em casa, foi a primeira vez que eu tive uma discussão com o Toninho no final de semana, assim, a gente debateu algumas pautas na empresa, e eu cheguei em casa e disse assim: mãe, eu acho que é pra mim, deu segurança, eu não quero mais, eu acho que eu vou procurar a rádio. E nisso
o Juliano, que foi um ex-colega nosso, me ligou. Então, nessa lacuna teve tudo isso, né? E aí um fato também que me marca muito, né, e eu brinco com os colegas, de que eu acho que o Fábio percebeu que eu tinha um dom comercial antes de eu mesmo perceber, né? Esse jornal que eu tinha antes de começar aqui na Rádio Acústica, o jornal se chamava Primeira Hora, e era um jornal impresso, semanal. Não foi muito bem sucedido financeiramente. E o Fábio Renner me deu uma grande ajuda à época, ele, enfim, né, assumiu aquele projeto ali para ele, trouxe para a responsabilidade dele, né, assumiu os compromissos dele, enfim. E o que ele conseguiu enxergar na época? Ele conseguiu enxergar que era uma ideia legal, que era um projeto legal, e talvez estava no formato errado. E trouxe ele para o rádio. E tá aí até hoje, acho que o Primeira Hora é um case de sucesso da Rádio Acústica, é um produto que está no ar há muitos anos, um conteúdo, uma responsabilidade muito grande. A gente reúne colegas em Brasília, colegas em Porto Alegre, em várias partes do Brasil. Eu iniciei na Rádio Acústica FM, sendo um grande ouvinte, amante do futebol. Trabalhava em um comércio em Camaquã, o qual eu lidava com o público, mas nunca abandonei o rádio, o qual até para eles a gente tinha, né, também que trazer, né, a informação. Isso tudo fez com que eu parasse após um convite na Rádio Acústica FM para participar de um programa de debate esportivo, o qual lá eu dava informação, e na Rádio Acústica FM eu também, né, gostaria de ter esse conhecimento. Chegando na bancada, meio que tímido, tá? Até porque eu estava junto ali com pessoas as quais entendiam bem mais do que eu. Em 2012 chegou a oportunidade de ancorar o programa, o qual eu era participante, eu era comentarista. Foi uma decisão que, é claro, me pegou de surpresa, porque eu não esperava, né? Tamanha também responsabilidade, mas eu encarei. E fez com que eu viesse para cá, né, também em 2014, para ser repórter na Rádio Acústica FM, repórter de rua. Viver o dia a dia das pessoas, transmitir o que elas passam no dia a dia, as dificuldades, o que precisavam. O meu primeiro contato com o rádio, falando no microfone, foi através do programa Zap Zap, que está no ar, inclusive, até hoje. E a partir daí que eu comecei a notar o quão prazeroso era fazer parte do rádio. Dizem que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha mais nenhum dia sequer. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei tão feliz, tão extasiada em poder fazer parte do rádio, trabalhar no dia a dia, trabalhar com comunicação, com jornalismo, que aquilo se tornou tão prazeroso para o meu dia a dia que eu entendi que eu estava no lugar certo, trabalhando com a área que eu mais gosto, que é comunicação. Eu acho que quando eu cheguei na rádio eu não tinha nem barba, né? Não tinha nem barba, eu acho que eu pesava uns 50 quilos a menos, eu acho, né? Bastante. Mas eu amadureci muito, assim, dentro da empresa, né? Pessoalmente, hoje eu tenho uma filha, que é... Hoje eu tenho a Helena, que eu acho que é a minha base, né? Hoje eu sou casado e a Acústica realmente ela é uma empresa, eu acho que chegou na minha vida num momento assim que eu realmente estava tendo uma transição, assim, né? Relacionamento pessoal. Eu acho que eu amadureci muito ao longo desse tempo, desses 11, indo para 12 anos, né? Relação com as pessoas, grupo, né? Eu acho que todos os colegas que estão aqui hoje, todos precisavam, acho que, de uma oportunidade no mercado. A gente vem de uma geração que batalhou muito na área da comunicação e eu acho que todos aqui amadureceram muito. Não só eu, né? O próprio Gil, Rodrigo. E eu acho que a gente passou também por outras empresas, né, junto, mas a gente acabou, acho que, encontrando uma família, eu acho, dentro da Acústica, né? Tanto é que a gente faz parte desse projeto até hoje. É um grupo muito forte, tem uma base muito forte. O Fábio é um cara que nos dá um respaldo muito importante, confia, né, no nosso trabalho. E isso é muito legal, mas eu acho que nessa construção dos 11 anos, o meu amadurecimento, assim, pessoal foi muito, muito significativo, assim, para mim. E nós vivemos desafios, né? Recebemos uma notificação do prédio onde nós tínhamos colocado a estrutura da acústica de que o prédio estava à venda e por um determinado valor. Eu fui no proprietário e disse, olha, impossível, nós não temos esse valor, estamos recém começando a pagar as contas, mas eu preciso que haja desocupação do prédio. Então, negociamos um prazo para isso e aí, de novo, nós entramos numa ciranda enlouquecida de saber o seguinte, para onde vamos? E a questão de rádio é muito diferente na questão de outros tipos de empresa, é muito fio, é muita conexão e nós tínhamos uma meta assim, de um dia, se nós fôssemos trocar o prédio, fosse para um prédio que nós pudéssemos enxergar um pouco mais a cidade,
que nós saíssemos daquele enclausuramento que nós estávamos, que nós pudéssemos enxergar 2 quadras, 3 quadras para frente, né? E durante vários dias, toda vez que eu saía da rádio, durante, acho que 1 mês e meio, 2 meses, eu circulava sempre na mesma região para tentar descobrir o que estava acontecendo. E numa dessas caminhadas, dessas passeadas que eu tive, vi uma placa de vende-se num prédio, e casualmente o dono do prédio era um amigo meu. E aí tu vê outra relação de amizade que nos ajudou mais uma vez para que a gente pudesse concretizar o sonho de nós ter um prédio. Então, foi um desafio, mais um desafio conquistado. Bom, prédio comprado, prédio financiado, o que vamos fazer aqui dentro, né? Então, contratei um amigo, que é o Gelson Bonran, que hoje não está mais conosco. Ele entendeu bem o que nós queríamos. Nós queríamos janela. Então, foi um prédio construído com muita janela, era mais vidro que concreto, porque eu entendi que a rádio tem que ser vista, mas nós temos que enxergar a cidade. E o Gelson conseguiu colocar nesse prédio que hoje nós estamos, um DNA dele. E ele sempre dizia assim, eu preciso que vocês sejam bem vistos na cidade. E nos recomendou acabamentos, produtos que nós usássemos aqui, como se nós reluzíssemos o prédio nosso na cidade. Foi então que ele, a contrário do nosso gosto, ele foi numa empresa de material de construção e disse, eu quero revestir todo o prédio da rádio com essa plaqueta de cor cinza, que é um grafite, que ela praticamente é um espelho, porque aonde pegar o sol no prédio vai reluzir na cidade. E graças à insistência dele, nós conseguimos fazer esse prédio maravilhoso. Mas tem que entender também, né, que aí vem a questão da família, que em determinado momento, a hora que nós começamos a obra, ainda muito apertados, porque nós não tínhamos ainda o faturamento e nem patrimônio para isso, a minha mãe alcança o dinheiro de novo. E nós conseguimos iniciar a obra e ao longo dos anos consegui pagar ela, entregamos o valor todo devolvido e foi mais uma conquista. É muito trabalho, muita pressão, mas que bom que a gente tem pessoas que nos acreditaram em nós, que a gente pode dar esse retorno para essas pessoas e para a nossa cidade. E seguir durante 3 anos trabalhando, vivendo tanta coisa diferente, tanta coisa bacana dentro da emissora. A gente viveu um campeonato de carrinho de lombas, que é algo que até então nunca tinha acontecido na cidade. E para nós foi interessante, foi uma experiência bacana, né, de poder conviver com tudo aquilo. Depois eu acabei saindo da emissora e voltei. Voltei e fiquei muito feliz quando eu recebi o convite para retornar para esta casa, para retornar para aquele projeto. 4h12, boa tarde. Estamos chegando com Redação Acústica nesse dia 1º de outubro de 2018. A partir de agora nós vamos nos encontrar todas as tardes com Redação Acústica, atualizando as principais informações da tarde, as principais informações do Brasil e do mundo. Também você vai acompanhar aqui na Acústica FM. Esse programa que estreia hoje, e de imediato já quero agradecer esse apoio que eu venho recebendo aí de todos os nossos amigos, pelas redes sociais, os nossos colegas também aí. Dei de cara com uma emissora completamente nova, uma emissora com um outro olhar para o jornalismo, mais focada no jornalismo, né? Dei de cara com uma emissora que não era mais só uma emissora de rádio, mas era uma emissora que também transmitia em vídeo toda a sua programação através das redes sociais. E até hoje, né? Até hoje a gente acaba convivendo com coisas novas, né? De tempos em tempos parece que a emissora ela se renova, né? Tanto no seu quadro de colaboradores, quanto nas suas ideias de como levar a informação, de que forma nós vamos trabalhar, que forma nós vamos acompanhar as novas tendências, as novas tecnologias. Em 2011, a rádio acústica ela tinha algumas tecnologias que eu achava muito bacana na época. O próprio MSN, Skype, eram coisas que a gente utilizava, mas tinha uma tecnologia que era muito legal. Era um telefone, como se fosse um telefone fixo, né? O aparelho, onde a gente recebia a mensagem do ouvinte numa tela minúscula e a gente acabava lendo a mensagem do ouvinte ali, né? Então, era o nosso primeiro SMS numa tela, né? Que era por um telefone muito legal. A gente tem esse telefone hoje na emissora, ainda guardado no depósito, mas aí eu ainda peguei a fase da carta, ainda na acústica, mas já era final, assim, de receber carta. A rádio ainda não tocava, né? Não tinha uma segmentação nacional. Ela tocava muito internacional, classe A. Então eu cheguei bem na época que a rádio começou a migrar. Eu lembro que no primeiro momento o Fábio disse assim, conhece música internacional? E eu disse, cara, eu conheço, tenho um pouco de conhecimento. Ainda eu brinco na programação da rádio. A primeira música que eu toquei foi Phil Collins, o artista, era Star na época.
e eu abri o programa Rota 97, que era depois do Primeira Hora, e era uma lembrança muito legal. Tem muitas empresas que criam o seu negócio e mantêm o seu negócio do jeito que o dono ou a empresa quer que continue. A rádio, quando nós iniciamos, era para ser uma rádio mais musical, com estilo de música, pequena, enxuta, para que fosse uma rádio legal. Mas para as pessoas ouvirem a gente, para nós fazermos com que a pessoa mexesse no botão do rádio, para cá ou para o outro lado, nós tínhamos que criar uma motivação. E acho que a grande motivação foi de nós começarmos a ter o contato direto com a população. Na rua, um repórter circulando na rua, sendo visto, a rádio ouvindo as pessoas, dando a voz às pessoas. Essa interação, ela acaba cativando e sendo vital para que o sistema de comunicação funcionasse. A gente ouviu isso, pessoas que naquela época, né? Pessoas que nós encontramos, perguntávamos, você ouve rádio? Não, não ouço. Chegavam no empresário, o empresário dizia não. E temos uma experiência muito interessante de um amigo empresário chamado Cláudio Striskowski. Ele dizia para mim, enquanto vocês tiverem na nossa pesquisa números abaixo do que os concorrentes têm, a gente não consegue investir em vocês. E em determinado momento da vida, desse período, ele veio e disse assim, vocês já estão no momento ideal da nossa empresa investir. Então, momentos marcantes, pessoas que nós perguntávamos que não ouvia, e momentos marcantes também de pessoas dizendo o seguinte, eu quero investir em vocês porque vocês são ouvidos, têm uma audiência boa, pode crescer e pode melhorar. Trabalhar numa redação de jornalismo é literalmente um caos. Eu não sei se essa é a palavra que melhor descreve, mas foi uma experiência surreal, assim. Eu aprendi muito. A minha bagagem cresceu horrores enquanto profissional. Eu aprendi a editar vídeo, aprendi a editar foto, editar áudio, fazer matéria, fazer espelho de programa. Eu amava, eu chegava aqui super cedo da manhã, chegava 7 e pouquinho da manhã para poder já atualizar o site com as principais informações do dia, os bastidores. Eu amava ter esse contato diário. Então foi uma experiência transformadora que me nutriu muito enquanto profissional e me fez ser muito do que eu sou hoje. Essa é a minha experiência dentro da Rádio Acústica FM. O rádio era a minha paixão. Eu vivia escutando o rádio, eu vivia curtindo as jornadas esportivas, mas eu brincava de rádio em casa. Eu, no meu quarto, gostava muito de ligar o rádio, de falar no meio da música, de passar, inclusive, patrocinador, e no meu quarto só pra mim. Eu vivia o rádio, tanto que no local onde eu trabalhava, além de escutar o rádio, eu não podia ver o carro de uma emissora ou um colega, hoje, né, radialista, que eu ia para a janela para acenar, para cumprimentar ou apenas para ver. Passou um tempo em que eu fazia, né, o rádio com arquibancada, que era 2 programas na semana, mas eu ia outros dias para justamente aprender, para ver o que os colegas estavam fazendo. Quem sabe um dia uma outra oportunidade viria. Essa oportunidade veio de ancorar o programa, de apresentar o programa, de mediar um programa de debate esportivo. Essa oportunidade veio também de, daqui a pouco, ter a responsabilidade de andar nas ruas, representar a Acústica FM no que passava o povo, a comunidade, e o que era mais pedido por eles, que era aquela força da emissora em levar os problemas que eles passavam. Eu fui nas outras rádios e não fui aceito na época. Não tinha voz para ser locutor, não tinha entonação para ser locutor. E aí eu, não, vou mandar para acústica mesmo assim para ver, tentar. Aí, na época vim, conversei com, na época o gerente era o Milton Gemelli. E até que eu tive uma missão de entrar na acústica, que foi, eu brinco assim, que eu já fui cara a cara com o chefe, né? Porque eu entrei na acústica nada mais ou menos para fazer a mesa pro Fábio, né? Para fazer o Primeira Hora. Me recordo bem no início, a gente fez uma consultoria, né? Isso é importante, acho que toda empresa tem que fazer. E quando a gente definiu os primeiros valores, os princípios da rádio, os objetivos, né? E lá no objetivo, isso eu me recordo bem, que o primeiro objetivo nosso era ser referência em comunicação em Camaquã. Primeiro objetivo. E eu lembro quando a gente teve que reprogramar e fazer para a região. E até hoje a gente tem lá, passamos por um momento de que a gente queria se tornar referência no estado. E hoje a gente trabalha todos os dias para ser referência, com certeza, no sul do Brasil e no Brasil, como uma emissora de rádio que no interior do Rio Grande do Sul consegue ser uma das poucas emissoras do Brasil, que está todo dia em Brasília, que está diariamente com um repórter na rua em Porto Alegre, levando a Costa Doce gaúcha, levando a região Centro-Sul. Então eu nunca imaginei na minha vida, no melhor sonho possível, acho que no melhor cenário possível de que a gente ia chegar onde chegou. Estaremos trazendo e consolidando na Costa Doce
um transmissor de última geração, todo o sistema novo de transmissão, colocando 5 kW na nossa antena, que vai representar esse novo mapa que nós vamos configurar agora. Eu acho que a experiência da gente, eu acho que tudo é boa. Primeiro, assim, tu conquista pessoas pro teu lado que te somam, e que tu aprende, tu amadurece. Eu acho que a relação meio de comunicação, que é o que nós fizemos com a cidade, ela é uma simbiose muito grande. Eu acho que a cidade é hoje uma parte da rádio e a rádio é uma parte da cidade. Estamos completando 160 anos em Camaquã, desses 15 anos nós estamos inseridos na cidade. E eu não tenho vergonha de dizer, e perdoe a falta de humildade, mas eu acho que a Acústica FM, durante esse período curto dela, perto do tamanho da cidade, ela ajudou a projetar a nossa região num cenário de estado e também numa situação nacional. A gente questiona, a gente briga, a gente elogia, a gente se solidariza com muita gente, a gente ajuda muita gente. Tem profissionais, empresas, de uma forma ou outra, a gente acaba colaborando muito com o crescimento de muita gente no entorno. Então, acho que tudo isso que nós fizemos, que são 99% de coisas positivas para as pessoas, para a cidade, para a região, isso tranquilamente seria um desafio a ser refeito, ser repensado de fazer de novo. E o bacana é isso, né? O bacana é tu reconhecer os outros e os outros reconhecerem o que tu fizeste. E a rádio é isso, a rádio é uma simbiose, ela cresce e acaba crescendo, ajudando a crescer os outros. É uma loucura pensar, né, na responsabilidade que a gente tem todos os dias de fazer um programa, por exemplo, como o Zap Zap, né, que é uma audiência gigantesca, né, desde as crianças que nos ouvem no carro, indo para a escola, até pessoas de maior idade que nos ouvem, nos acompanham, né, o tempo todo. É muito incrível, assim, né, a gente imaginar que a gente pode provocar sorrisos nas pessoas, a gente pode fazer o dia delas melhor, de alguma forma, né, contando alguma notícia de forma engraçada, de forma espontânea, e provocar isso nas pessoas e ser uma companhia realmente para elas, né. Tem pessoas, por exemplo, caminhoneiros que nos ouvem, estão só eles na cabine e ligam a acústica para conseguir acompanhar a programação, é nós e ele, né, a gente fazendo companhia. E isso que é a magia do rádio, a gente conseguir ser aquela companhia para várias pessoas. Tanto que várias pessoas, né, me param na rua dizendo, eu ouvi o programa, ou vem com alguma parte, né. Quando eu vi foi 2 semanas atrás que a gente leu aquela notícia, que a gente brincou com aquilo, e é uma responsabilidade realmente gigante, né. Ainda mais quando se trabalha com humor, fazer isso de uma forma que realmente seja um humor saudável, e trabalhar com isso todos os dias é desafiador, mas é muito gratificante no momento em que tu ouve esse feedback das pessoas que estão na rua, que estão, né, acompanhando a programação, é muito legal. Eu lembro que durante um período eu busquei, através do curso de Direito, né, aprender coisas novas, mudar de área, mudar de atuação. Eu parei a faculdade na metade e, ao mesmo tempo que eu estava estudando Direito, que eu estava cursando uma faculdade de Direito, eu estava atrelado a outros projetos ligados ao rádio, ligados ao jornalismo, porque não adianta, né, acho que está na veia, acho que está essa vontade, né, de estar levando a informação, de estar se comunicando com a nossa comunidade. Então eu acabei retornando depois para a Rádio Acústica FM, aquela vontade que se tinha no início de procurar uma coisa nova, no caso era o direito, acabou ficando para trás. Claro que tudo serve como aprendizado para a gente, né? Muita coisa que eu aprendi ali eu continuo utilizando todos os dias, até a minha própria visão de ver o mundo mudou bastante com o curso de Direito, mas aquilo ali eu acabo trazendo para o meu trabalho. Alguns termos diferentes que a gente acaba utilizando, entendendo melhor o que é direito, eu consigo usar isso a meu favor também dentro da empresa e assim trazer um trabalho diferenciado todos os dias. Falando em projeção, essas coisas, né? Eu acho que o importante para qualquer empresa, eu acho que é consolidar o material humano que trabalha contigo. Pessoas trabalham por seus interesses, por negócio, por recurso, por salário. Mas eu acho que a coisa mais importante para uma empresa, e é isso eu acho que a Acústica FM conseguiu ao longo desses anos, é fazer com que as pessoas, como eu faço, acordar de manhã com vontade de vir trabalhar. Isso traz alegria, traz prazer, as pessoas vêm com boa vontade, contam suas histórias para a gente, para os seus colegas. Isso acaba, eu acho, tenho quase certeza disso que eu vou dizer, isso reflete na hora que tu liga o microfone. As pessoas do outro lado sentem o prazer de tu estar trabalhando dentro do meio de comunicação. E isso é uma coisa que se conquista entre as pessoas que trabalham, entre a empresa e os seus funcionários, que a comunidade vê, os anunciantes vê isso.
Cada vez que tu constrói um texto para um anunciante, cada vez que tu faz uma gravação de uma propaganda para um anunciante, cada vez que tu diz um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, através do rádio, tu tá mexendo com a pessoa, às vezes a 1 quilômetro daqui, como a 60 quilômetros daqui. E essa pessoa tem que entender que tu tá falando com ela, tu não tá falando com as paredes. E essa vibração positiva, eu acho que todos nós que estamos ligados umbilicalmente com a Acústica FM conseguem transmitir aos ouvintes, aos telespectadores que estão nas redes sociais, às pessoas que vibram conosco. Eu acho que esse conecto que nós temos com as pessoas que nos ouvem é fantástico. Graças às pessoas que trabalham conosco, que entenderam que aqui tem que ser um ambiente de prazer. Tendo prazer para trabalhar, nós teremos prazer em ouvir a Acústica FM. A acústica é minha vida. A acústica faz parte da minha família hoje. É de onde hoje eu tenho, principalmente, o meu ganho para sustentar a minha família. E uma decisão em que fez a Rádio Acústica FM de eu largar uma oportunidade que eu tive primeira de trabalho, onde vivi, né, na oportunidade de 15 anos. E hoje eu vivo a acústica, eu respiro a acústica. Hoje eu faço o sonho que era de ser radialista virar realidade, mas principalmente ter junto da Acústica FM essa responsabilidade de também levar para as pessoas o rádio hoje na casa de cada um, no emprego de cada um, no carro de cada um. Tem um programa que eu apresentei na rádio, que ele é um programa que eu achava muito legal. Para mim era o ápice assim, do entretenimento, eu, Diego, né, quanto profissional, que eu consegui entregar muito, que era o Fala Sério. Notícia, né, informação, entretenimento, música, descontração. E uma vez eu recebi um depoimento, assim, eu conversei com uma pessoa na fila do mercado e ela disse assim, tu não tem ideia como é bom te ouvir na tarde e ouvir que tu transmite uma alegria, mesmo quando é uma notícia triste, tu transmite uma alegria tão bacana. Eu estava em depressão e esse programa era um programa que eu ligava todo dia porque eu queria ouvir a música, a tua risada, a tua e de uma ex-colega que passou pela emissora, que era a Valesca. E a gente descontraía muito no ar, era muito legal. Estamos chegando com mais um Fala Sério aqui na tarde da Acústica FM. É verdade. Uma ótima tarde aí pra você. E vamos daquele jeito, né? Hoje é o quê? Quarta-feira, meio de semana. Quarta-feira. Tá? Hoje é dia do sofá. É verdade. E aí é quando quem manda olha pra você e diz assim... Hoje não tem futebol na TV. Ah, hoje não moleque. tem futebol, tem que fazer outra coisa. Ou futebol ou sofá. E aí, qual E aí qual aquele é o momento que tu conflito? diz assim, que droga, comprei um sofá ruim pra caramba. Porque o rádio, ele tem uma mágica que é muito interessante. A pessoa, ela te ouve, ela te acompanha todo dia e ela acaba te tendo muitas vezes como referência naquilo que tu fala, aquilo que tu anuncia. Mas só que a gente entra na casa das pessoas, e isso eu sempre falo pros colegas, a gente não pede licença nunca. A gente entra, abre, a pessoa liga o rádio, a gente entra na vida dela e a gente faz parte da vida dela todo dia, sem ter a mínima noção que ela tá com uma conta de água atrasada, uma luz atrasada, tá em depressão, tá passando, né, tá doente. Mas a gente tá ali todo dia. E eu acho que quando a gente faz isso, mostra que a gente é humilde, né, que a pessoa, ela te ouve todo dia, mas se ela te encontrar na rua, é aquela mesma pessoa. O vídeo hoje também me dá essa noção. Por quê? Porque hoje as pessoas, elas conseguem ligar quem é o Diego, a voz do Diego com a pessoa, o Rodrigo, né, com a voz. A rádio acústica mudou. Ela mudou, ela teve fases, vários momentos, e é uma jornada de muito orgulho. Acho que todos que fizeram parte dessa trajetória conseguem ver a escala progressiva, né? A rádio começa literalmente em 23 de fevereiro de 2010, com nada, com zero, né? Uma escada que foi sendo construída todos os dias, ao longo dos anos. E eu fico muito orgulhoso de ter feito parte dessa história até aqui. Espero poder fazer parte por muitos anos, e em especial aí, contribuir para que a Costa Doce, né, cada vez mais tenha voz. A pensar para frente é uma coisa complicada. A rádio nos consome diariamente, né? A cada semana tem um desafio para ti, não só ir para frente, mas também restabelecer equipamentos novos para manter o que nós temos e melhorar um pouco. O meio de comunicação de concessões é bastante complicado no Brasil. É difícil de tu fazer expansões, é difícil de tu imaginar onde tu vai estar o ano que vem. Mas eu acho assim, nós estamos com foco específico, assim, primeiro, o trabalho nosso tem que ser perfeito onde nós estamos fazendo. Aparecendo oportunidades para frente, para nós estarmos mais presentes em outras praças, eu acho que seria um sonho para a gente, para que a gente pudesse reproduzir o nosso trabalho também fora. E com isso consolidar, quem sabe, uma região maior, para que mais
a região seja beneficiada com o nosso trabalho e mais todos nós sejamos beneficiados. 5, 10, 15 anos é difícil, mas eu acho que nós temos que continuar com essa meta de ser inquietos do jeito que nós estamos hoje. Eu acho que o que eu posso dizer é o seguinte: vamos manter a nossa inquietude que nós estamos desde 2010 até essa data, 15 anos, e quem sabe a gente possa, daqui para frente, de 15 anos para frente, ter um crescimento valoroso e sólido para frente, quem sabe fora de Camaquã. Mas isso são oportunidades que poderão chegar ou não para a gente.